As rádios São Francisco, Campo Grande, Luz FM 102,1 e redes sociais. A partir deste momento, transmitem a Santa Missa em seu lar. Celebrante, Padre Erivandro Ferrer. Irmãos e irmãs, bom dia. Solenidade da Ascensão do Senhor. Em comunhão com os cristãos do mundo inteiro, celebramos a Ascensão do Senhor. Jesus conclui sua missão, despede-se dos seus e é elevado e glorificado pelo Pai. A participação da Eucaristia nos incentiva a acolher e testemunhar o apelo de Jesus: ide e fazei discípulos. Também o tema deste 60º Dia Mundial das Comunicações: preservar vozes e rostos humanos. Ressalta a importância de, diante dos avanços tecnológicos, mantermos a autenticidade e a humanização e a humanidade na comunicação. Com alegria, cantemos. Homem da Galileia, porque cada admirados, olhando para o céu. Este Jesus há de voltar, do mesmo modo que o viste subir. Aleluia, aleluia. Esperado com ânsia por todos, hoje o dia sagrado brilhou, em que Cristo esperança do mundo, Deus em homem ao céu se elevou. Homem da Galileia, por que estás admirados, olhando para o céu? Este Jesus há de voltar, do mesmo modo que o viste subir. Aleluia, aleluia. Dos fiéis ele é a esperança, numa nuvem que nos vê levado, e de novo abre as nuvens do céu, que seus pais lhe haviam deixado. Homem da Galileia, por que estás admirado, olhando para o céu? Este Jesus há de voltar, do mesmo modo que o viste subir. Aleluia, aleluia. Oh, imensa alegria de todos, quando o Filho que a Virgem gerou, nós apóstolos Madero e a cruz, à direita do Pai se assentou. Homem da Galileia, por que estás admirados, olhando para o céu? Este Jesus há de voltar, do mesmo modo que o viste subir. Aleluia, aleluia. Como aqueles que habitam o céu, partilhando com grande alegria, Cristo a eles se deu para sempre, mas conosco estará cada dia. Homem da Galileia, por que estás admirados, olhando para o céu? Este Jesus há de voltar, do mesmo modo que o viste subir. Aleluia.
Galileia, por que estás admirado, olhando para o céu? Este Jesus há de voltar, do mesmo modo que o vistes cantir. Aleluia, aleluia. Solenidade da Ascensão do Senhor. Homens da Galileia, por que ficais aqui parados, olhando para o céu? Esse Jesus virá do mesmo modo com vistes partir para o céu. Aleluia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Irmãos e irmãs, reconheçamos os nossos pecados para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Senhor, que subido aos céus os tornastes Rei do universo e Senhor dos séculos, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que na vossa ascensão levastes cativo o cativeiro, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que voltando à casa do Pai, abristes o céu para nós, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Com alegria, cantemos o hino de louvor. Glória, glória, glória a Deus nas alturas e na terra, paz aos homens. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai.
vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Glória, glória, glória a Deus nas alturas e na terra, paz aos homens. Oremos. Deus Todo-Poderoso, fazei-nos exultar de santa alegria e fervorosa ação de graças, pois na ascensão de Cristo, vosso Filho, nossa humanidade foi elevada junto a vós, e tendo Ele nos precedido com nossa cabeça, nos chama para a glória como membros do seu corpo. Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Liturgia da Palavra, Deus nos fala. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No meu primeiro livro, ó Teófilo, já tratei de tudo que Jesus fez e ensinou desde o começo, até o dia em que foi levado para o céu, depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Foi a eles que Jesus se mostrou vivo depois da sua paixão, com numerosas provas. Durante 40 dias, apareceu-lhes falando do reino de Deus. Durante a refeição, deu-lhes esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, do qual vós me ouvistes falar. João batizou com água, vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: Senhor, é agora que vais restaurar o reino em Israel? Jesus respondeu: não vos cabe saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com a sua própria autoridade. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que descerá sobre vós, para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e na Samaria e até os confins da terra. Depois de dizer isto, Jesus foi levado ao céu à vista deles. Uma nuvem o encobriu, de forma que seus olhos não podiam mais vê-lo. Os apóstolos continuavam olhando para o céu enquanto Jesus subia. Apareceram então 2 homens vestidos de branco que lhes disseram: homens da Galileia, por que ficai aqui parados olhando para o céu? Esse Jesus que vos foi levado para o céu virá do mesmo modo como vistes partir para o céu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque
Senhor subiu ao toque da trombeta. Povos todos do universo batem palmas, gritai a Deus aclamações de alegria, porque sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo, o soberano que domina toda a terra. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Salmodiai ao nosso Deus ao som da harpa, salmodiai ao som da harpa ao nosso Rei. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Porque Deus é o grande Rei de toda a terra, ao som da harpa acompanhai os seus louvores. Deus reina sobre todas as nações, está sentado no seu trono glorioso. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai a quem pertence a glória, vos dê um espírito de sabedoria que vos revele e faça verdadeiramente conhecer. Que Ele abra o vosso coração à sua luz, para que saibais qual a esperança que o seu chamamento vos dá, qual a riqueza da glória que está na vossa herança com os santos. E que imenso poder Ele exerceu em favor de nós que cremos, de acordo com a sua ação e força onipotente. Ele manifestou sua força em Cristo quando o ressuscitou dos mortos e o fez sentar-se à sua direita nos céus, bem acima de toda autoridade, poder, potência, soberania ou qualquer título que se possa mencionar, não somente neste mundo, mas ainda no mundo futuro. Sim, Ele pôs tudo sobre os seus pés e fez dele, que está acima de tudo, a cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que possui a plenitude universal. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Vós povos todos da terra, aleluia, aleluia.
Cantai ao Senhor, aleluia, 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 aleluia. Vinde louvai nosso Deus, aleluia, aleluia, que seu amor é sem fim, aleluia, 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 aleluia. Vende a loucura dos homens, aleluia, aleluia, vive a loucura do amor, aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que eu vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Rádio Luz FM 102.1, FM São Francisco Campo Grande e redes sociais transmitem a Santa Missa da solenidade da Ascensão do Senhor. Amado irmão, amada irmã, a solenidade da Ascensão do Senhor significa, no horizonte da fé, podemos afirmar assim, o destino da pessoa fiel, ou seja, o céu. A vida eterna junto daquele que vive e que reina. E isso, na perspectiva teológica cristã, a ascensão ela corresponde ao aceite de Deus acerca da vida inteira de Jesus, que ressuscitado volta para o Pai. Ou seja, mês atrás nós celebrávamos assim a Semana Santa, sua paixão, sua morte e sua ressurreição. Transpassados 50 dias após a sua ressurreição, Jesus, ele sobe, ele volta para o céu de corpo e alma e divindade, porque ele é uma pessoa de um ser divino. A Trindade habita nele, ele é Pai, ele é Filho e ele é o Espírito Santo. Então, terminando o seu percurso na terra, ele sobe para o céu. E ele sobe levando consigo toda a experiência aqui vivida. Ele será, ao lado do Pai, no laço do Espírito que nos une, o eterno crucificado, ressuscitado, que enxerta no mistério de Deus a vida humana da encarnação, sendo esta assumida pela redenção, e sua vida integralmente
acolhida por Deus e, portanto, tendo assumido uma condição mortal, revela que nossa vida está escondida também com Cristo. Na primeira leitura, Lucas apresenta assim a cronologia dos fatos teológicos envolvendo Jesus e seus discípulos logo após a ressurreição. E já inclui assim no contexto da ascensão, que mais que um fato, constitui a experiência existencial de Jesus de ser acolhido plenamente no coração de Deus. Na segunda leitura, Paulo convida a comunidade de Éfeso a conhecer o amor de Deus e seus planos, que envolvem chamar a riqueza da glória com todos os santos. E no Evangelho, Jesus se despede de seus discípulos em uma montanha e deixa-lhes a dupla missão: batizar e ensinar. Jesus não apenas volta para o Pai, mas deixa para os discípulos e a igreja um grande legado. Então, assim, meus irmãos, na primeira leitura do livro do Atos dos Apóstolos, o amigo de Deus, que pode hipoteticamente não se apresentar apenas um diálogo, um dignitário pagão, mas constituir toda a igreja que fez por Jesus Cristo, o Filho, uma amizade com Deus, o Pai. Lucas afirma que no seu primeiro livro o Evangelho tratou de tudo o que havia feito e ensinado. E Jesus promete que seus discípulos receberão logo mais o Espírito Santo, já aludindo a Pentecostes, a festa da manifestação do Espírito. Diz-lhes que serão suas testemunhas em Jerusalém, na Judéia e na Samaria, e até os confins do mundo. E depois de comunicar-lhes a missão evangelizadora, Jesus foi levado ao céu na frente deles. A nuvem é uma representação da presença divina. Simboliza a presença de Deus junto aos israelitas no deserto. A nuvem impede os discípulos de ver o mistério que deve ser compreendido com o coração, não com o sentido de visão segundo. Enquanto ainda os discípulos olhavam para o céu, apareceram 2 anjos vestidos de brancos, ou seja, mensageiros de Deus, que lhe disseram: homens da Galileia, por que ficais parados olhando para o céu? Esse Jesus que vos foi levado para o céu, virá do mesmo modo como o vistes partir para o céu. E realmente esta promessa, filhos caríssimos, que parece uma consolação, evoca os mistérios que ainda serão testemunhados por eles. Jesus enviará o Espírito Santo no domingo de Pentecostes, que falará por eles e agirá por ele, para que o Evangelho não seja esquecido. A segunda leitura, constituindo o verdadeiro legado espiritual de Paulo, embora considerada uma deuteropaulina, escrita desde sua prisão em Roma, esta carta aos Efésios, demonstra a doutrina de fé do apóstolo, sendo provavelmente expressão de sua íntima relação com os judeus da sinagoga daquele lugar, onde ele permaneceu por pouco tempo. E Éfeso era um centro de irradiação para a vida missionária lá na Ásia Menor. E esta carta possivelmente foi escrita por volta dos anos 60 a 62. É dirigida aos santos que estão em Éfeso, aos cristãos daquela renomada comunidade. E quando Paulo escreve com a intenção de ajudar a desenvolver a espiritualidade, o testemunho daqueles que já eram membros. E Paulo inicia falando da sabedoria dada por Deus aos que ele chamou, em um tom bem litúrgico. Parece estar rogando a Deus para que o coração deles se abra à luz, a fim de saber a esperança no seu chamamento, a herança da glória reservada aos santos, E Cristo manifesta em Cristo a sua força, O Cristo é ressuscitado dos mortos, está sentado à direita, Então, assim, meus irmãos, para Paulo, Cristo é a razão de ser do cristão. E no Evangelho, correspondendo ao final do Evangelho de Mateus, essa passagem tem um tom de despedida, como eu havia falado, e ao mesmo tempo
um tom missionário à luz do que Jesus já havia ensinado sobre a montanha, né? Quando ele faz o Sermão da Montanha. Então trata-se de transmissão importante de legado, o de Jesus para os discípulos, chamado de apóstolos, né? Como lá em Mateus, onde for apóstolo, significa enviados. Então, desde o sepulcro vazio, a atenção volta para o encontro de Jesus com os discípulos da Galileia, né? Depois, há uma opinião, a cena acentua não apenas a atitude dos discípulos com relação a Jesus, vendo, mas também a de Jesus com relação a eles, né? Então, Jesus, seu poder é autorizado pelo Pai, e assim, ele sobe para revelar o plano do reino de Deus. E convida a todos, né? Ele dá uma ordem: eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. E ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, meus irmãos, anunciar que Jesus está no meio de nós, que nossas comunidades não se encontram órfãos nem abandonadas, pois é Ele quem preside a vida da igreja, animando os ministros, os fiéis, na missão evangelizadora, né? E nós temos a certeza de que a ascensão de Jesus não constitui uma despedida farídica na qual a vida dele é apartada da nossa, mas sim um ganho para a humanidade, que em sua humildade é acolhida na realidade celestial por Deus. Ajudar os fiéis a se prepararem, e assim nos chama a nos preparar para celebrarmos a festa de Pentecostes. Então Jesus, ele parte para o Pai, mas não nos deixa órfãos, né? Então assim é a nossa vida. Nós também morremos, né? Temos a nossa vida na terra, mas nós somos o quê? Sepultados, e ali aguardamos um dia a ressurreição que há de vir, né? E o julgamento dos vivos e dos mortos. Mas vamos assim ansiosos esperar essa grande chegada do Senhor Jesus em nossa vida. E que nesse domingo da ascensão do Senhor, a subida do Senhor Jesus ao céu não se torne para nós uma despedida, mas assim o começo da nossa preparação da chegada, para chegarmos à casa do Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, Filho nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, a Jesus Cristo, que subido ao céu atrai a todos para si, invoquemos confiantes dizendo: Cristo é levado ao céu, ouvi-nos. Para que a Igreja encontre sempre novos caminhos de evangelização e assim concretize sua responsabilidade de ensinar e batizar, rezemos. Cristo, elevado ao céu, ouvimos. Para que nossas comunidades sejam testemunhas qualificadas de tudo que o Divino Mestre ensinou, centrando nele seu modo de agir e de viver, rezemos. Cristo, elevado ao céu, ouvimos. Para que as pessoas que se utilizam dos meios tradicionais de comunicação e das redes sociais sejam mensageiras de bênçãos e contribuam para que a tecnologia esteja a serviço da relação humanizada e não seja a força que degrada a voz humana, rezemos. Cristo, elevado ao céu, ouvimos. Para que, ao celebrarmos esta solenidade da Ascensão, nos sintamos abençoados por seguir a Cristo, confirmados em nossa fé e esperança e animados a viver de modo consistente nosso compromisso de batizados, rezemos. Cristo, elevado ao céu, Ouvi-nos. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, em nome de teu Filho, que convosco vive e reina
por todos os séculos dos séculos. Amém. Nesta prece, Senhor, venho te oferecer o crepitar da chama, a certeza de Deus. Eu te ofereço o sol que brilha forte, te ofereço a dor do meu exemplo. A fé, a esperança esta prece, Senhor. Venho te oferecer o crepitar da chama, a certeza de eu te ofereço as mãos que estão abertas, o cansaço que o braço partido. A chuva forte de certeza de Deus. Esta prece, Senhor, venho te oferecer o crepitar da chama, a certeza de Deus. Eu te ofereço o que de belo no interior dos corações, adorarei nas tristezas de paz. Esta prece, Senhor, venho te oferecer o crepitar da chama, a certeza de Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Senhor, na festa da venerável ascensão do vosso Filho, nós os apresentamos humildemente este sacrifício. Concedei que por este intercâmbio de dons sejam elevados às realidades do céu. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é digno e justo. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Pois o Senhor Jesus, Rei da Glória, vencedor do pecado e da morte, ante os anjos maravilhados, subiu hoje ao mais altos do céu. Constituído mediador entre Deus e a humanidade, juiz do mundo e Senhor do universo.
Ele, nossa cabeça e princípio, nos precedeu, não para afastar-se de nossa humildade, mas para dar a nós, membros do seu corpo, a confiança de um dia o seguirmos. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra, também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam hino à vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessai de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós o suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa Igreja
e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repleto do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos une num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda, para alcançarmos a herança com os vossos eleitos, a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, a Senhora de Fátima, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós o suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja que caminha neste mundo, com o vosso servo, o Bispo de Roma, o Papa Leão, com o meu Bispo José Fernando, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da nossa Igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos que morreram na vossa amizade. Neste momento, um minuto de silêncio, podemos lembrar dos nossos entes queridos que já não estão mais conosco nesta terra. Unidos a eles, esperamos também nós, saciados eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. Por eles dai ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Amém. O banquete da Eucaristia é sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna. Unidos como irmãos e irmãs, rezemos juntos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima toda a nossa Igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Vitória espera.
Feliz de quem nele encontra seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, é chegado o momento da comunhão e você que está em casa, faça a sua comunhão espiritual. Levanta-se Deus, cadê os inimigos? Na sua presença perecem os inimigos. São como fumaça que desaparece. São cera no fogo que logo derrete. O Senhor subiu ao céu. Aleluia, aleluia. O Senhor subiu ao céu. Aleluia, aleluia. Os justos se alegram diante de Deus. Cantai ao Senhor, vibrais, filhos céus. Abre um caminho ao meu cavaleiro. Dançai diante dele, Senhor justiceiro. O Senhor subiu ao céu. Aleluia, aleluia. O Senhor subiu ao céu. Aleluia, aleluia. O ressuscitado vive entre nós. Amém. O Senhor subiu ao céu. Aleluia, aleluia. O Senhor subiu ao céu. Aleluia, aleluia. Levanta-se Deus, cadê os inimigos? Na sua presença perecem os inimigos. São como fumaça que desaparece. São cera no fogo que logo derrete. O Senhor subiu ao céu. Aleluia, aleluia. O Senhor subiu ao céu. Aleluia, aleluia. Os justos se alegram diante de Deus. Cantai ao Senhor, vibrai, filhos céus. Abre um caminho ao meu cavaleiro. Dançai diante dele, Senhor justiceiro. O Senhor subiu ao céu. Aleluia, aleluia. O Senhor subiu ao céu. Aleluia, aleluia.
Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que nos concedeis conviver na terra com os mistérios divinos, fazei que nossos corações se voltem com fervor para o alto, onde está junto de vós a nossa natureza humana. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amado irmão, amada irmã, celebremos hoje a ascensão do Senhor. O Senhor subiu ao céu ao toque da trombeta. E a exemplo dos discípulos de Jesus, não fiquemos mais olhando para o alto, vendo Jesus subir. Ele subiu, mas ele voltará da mesma forma em que ele foi. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas ele voltará. Obrigado, Alisson Cunha, Danilo Vieira, hoje nas transmissões na FM São Francisco Campo Grande e na Luz FM, o Anderson Pinto. Obrigado por nos ceder este momento de transmissões. Obrigado, Kaique, na transmissão aqui, na sede da Pascom, com fotos e vídeos. E a vós, irmãos e irmãs, sintam-se abraçados, porque o Senhor subiu para o céu, mas não nos deixará órfãos. Próximo amanhã, segunda-feira, dia 18 de maio, eu estarei completando 19 anos em que fui ordenado padre. 18 de maio de 2007, no Santuário Santo Expedito, lá em Contagem, Minas Gerais, eu era ordenado padre pelas mãos de Dom Lucas Macieira da Silva. Então amanhã, 19 anos de padre, uma vida vivida por causa do Evangelho, nós teremos a Santa Missa em ação de graças às 19 horas, 7 da noite, nós teremos a Santa Missa pelos meus 19 anos de padre, com transmissões pelas rádios e pelas redes sociais. No próximo domingo, domingo de Pentecostes, a nossa Santa Missa será às 8 horas da manhã. E a partir de domingo, as missas não serão mais às 10 horas, e sim às 8 da manhã. Em concordância com os meninos das rádios, por causa das transmissões, às vezes a gente começa atrasado um pouquinho, então fixamos agora um horário para 8 da manhã, a gente está transmitindo a Santa Missa. Então, no próximo domingo, domingo de Pentecostes, nós estaremos celebrando às 8 horas da manhã, se assim Deus nos permitir. Amém? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, cujo Filho unigênito hoje subiu aos mais altos dos céus e vos abriu o caminho para onde Ele mesmo está. Amém. Deus os conceda que o Cristo, assim como se manifestou aos discípulos após a ressurreição, vos apareça em sua eterna benevolência quando vier para o julgamento. Amém. E vós, crendo que o Cristo está sentado com o Pai em sua glória, possais experimentar conforme sua promessa a alegria de permanecer com Ele até o fim dos tempos. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. A todos vocês, um bom domingo, um bom início de semana, que esta nossa semana seja de muita paz, de muitas bênçãos, de muito progresso, de muita sintonia com Cristo, e que o Senhor esteja sempre conosco, graças a Deus. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Ressuscitado, vive entre nós, aleluia, aleluia. O ressuscitado, vive entre
vive entre nós. Amém, aleluia. O ressuscitado vive entre nós. Amém, aleluia. Não temais, irmãos, eu sou o primeiro, o último também, eu sou o vivente. O ressuscitado vive entre nós.